Em um deserto remoto do Egito, coberto pelo véu do esquecimento, um segredo aguardava seu momento para ser revelado. Em 1945, uma descoberta inesperada em Nag Hammadi desenterrou textos antigos que há séculos haviam sido silenciados. Entre eles, um diálogo profundamente enigmático, a Sofia de Jesus Cristo. Esses manuscritos, proibidos e queimados pela Igreja nascente, narram histórias de um cristianismo alternativo, onde a busca pelo conhecimento espiritual, a gnosis, era o caminho para a redenção. No coração dessas escrituras, encontramos Sofia, a sabedoria divina. Uma figura que transcende o tempo, representando não apenas a alma do universo, mas a essência da própria humanidade. Sofia, caída e redimida, reflete nossa jornada, o erro, o aprendizado e a busca incessante pelo divino. Seu diálogo com Jesus, preservado em A Sofia de Jesus Cristo, revela segredos que desafiam as narrativas convencionais do cristianismo e convidam-nos a explorar verdades que permanecem nas sombras da história. Hoje, revisitamos essa obra extraordinária para descobrir quem era Sofia, porque seu nome foi apagado e como sua sabedoria continua ecoando na busca humana pelo significado. Esta é a história de uma tradição perdida, de um conhecimento proibido, e de uma figura que une o céu e a terra em um abraço eterno. Capítulo 1. Descoberta em Nag Hammadi. Em 1945, no deserto próximo à cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, um grupo de camponeses fazia escavações em busca de fertilizantes naturais. Por acaso, um deles encontrou uma grande ânfora de argila enterrada. Relutantes em abrir o recipiente, temendo que contivesse um espírito maligno, a curiosidade acabou vencendo o medo. Dentro da ânfora, encontraram 13 códices encadernados em couro, contendo manuscritos em língua copta. Mal sabiam que haviam descoberto uma das mais significativas coleções de textos antigos, a Biblioteca de Nag Hammadi. Essa biblioteca, datada do século IV, revelou uma diversidade de textos religiosos e filosóficos, muitos dos quais eram desconhecidos até então. Entre eles, destacam-se os evangelhos gnósticos, que trazem perspectivas alternativas sobre Jesus e o cristianismo primitivo. Um dos textos mais intrigantes encontrados foi a Sofia de Jesus Cristo, localizado no Códice III. Esse documento logo chamou a atenção dos estudiosos por sua profundidade e pela ousadia de apresentar uma visão tão diferente da narrativa cristã ortodoxa. O processo de tradução e estudo desses textos foi longo e complexo. Após serem contrabandeados e vendidos no mercado negro, os códices finalmente chegaram às mãos de estudiosos. Sua análise revelou não apenas um conteúdo teológico extraordinário, mas também insights sobre a diversidade do pensamento cristão nos primeiros séculos. Foi uma revelação que abalou a compreensão tradicional da história do cristianismo, mostrando que havia muito mais do que os textos canônicos da Bíblia. A descoberta suscitou questões fundamentais. Por que esses textos foram escondidos? Quem os produziu? A resposta está enraizada nos conflitos entre as diferentes facções do cristianismo primitivo. Textos gnósticos, como a Sofia de Jesus Cristo, foram considerados heréticos pelos líderes da Igreja nascente e, por isso, perseguidos e destruídos. Esconder esses códices foi uma tentativa desesperada de preservar uma tradição espiritual ameaçada de extinção. Hoje, a Biblioteca de Nag Hammadi é vista como um tesouro inestimável. Ela não apenas enriquece nosso entendimento sobre o cristianismo primitivo, mas também oferece um vislumbre sobre como as crenças e práticas religiosas evoluíram ao longo do tempo. No coração dessa descoberta, a Sofia de Jesus Cristo destaca-se como uma joia, um texto que nos convida a explorar a sabedoria e os mistérios de uma tradição espiritual alternativa. Capítulo 2. Quem é Sofia? No gnosticismo, Sofia é muito mais do que uma figura simbólica. Representando a sabedoria divina, ela é uma emanação direta da monada, o princípio supremo e origem de toda a existência. Sofia ocupa um papel central nas cosmologias gnósticas, sendo vista como uma intermediária entre o mundo espiritual perfeito e o mundo material imperfeito. De acordo com os gnósticos, Sofia é um ser de luz que, em sua busca por compreender a monada, cometeu um erro trágico. Essa queda resultou na criação do mundo material, dominado por poderes inferiores conhecidos como arcontes.
Esse evento cósmico explica, na visão gnóstica, a imperfeição e o sofrimento do mundo físico. Sofia, no entanto, não é apenas culpada. Ela é também uma redentora, buscando restaurar a ordem divina. A relação de Sofia com Jesus Cristo é outro aspecto fascinante. Para muitos gnósticos, ela era vista como a Cisígia, par espiritual, de Jesus, representando a união perfeita entre masculino e feminino no plano divino. Alguns textos gnósticos chegam a identificá-la com o Espírito Santo, completando uma versão alternativa da Trindade cristã. Essa imagem de Sofia como símbolo da sabedoria divina também ecoa em outras tradições religiosas e filosóficas. Na Bíblia hebraica, por exemplo, a sabedoria, ou Chokma, é personificada em livros como Provérbios. No entanto, no gnosticismo, essa figura ganha um papel mais ativo e dramático, tornando-se um elemento central na narrativa de salvação. A figura de Sofia transcende o contexto religioso. Para muitos, ela simboliza a busca humana pelo conhecimento e pela iluminação. Sua jornada de queda e redenção reflete a experiência humana de erro, aprendizado e transformação. Em um mundo dominado por narrativas patriarcais, Sofia emerge como uma figura feminina poderosa, portadora de sabedoria e esperança. Capítulo 3. A Sofia de Jesus Cristo, o texto gnóstico. O texto A Sofia de Jesus Cristo apresenta um diálogo profundo entre Jesus e seus discípulos, incluindo Maria, a quem alguns interpretam como Maria Madalena. As 13 perguntas feitas por eles refletem questões fundamentais sobre a criação, o propósito da vida e a relação entre o mundo espiritual e o material. Na narrativa, Jesus responde às perguntas de maneira alegórica, explicando como Sofia, como emanação da monada, desempenhou um papel crucial na criação do cosmos. Ele descreve as hierarquias espirituais, os arcontes e o papel da humanidade na restauração da harmonia cósmica. Um dos temas centrais do texto é a busca pelo conhecimento. Para os gnósticos, a salvação não vem pela fé cega, mas pela gnosis, o conhecimento espiritual que liberta a alma da prisão do mundo material. Essa visão contrasta fortemente com a teologia ortodoxa, que enfatiza a obediência e a fé na autoridade da Igreja. As palavras de Jesus em A Sofia de Jesus Cristo também destacam a igualdade espiritual entre homens e mulheres. A inclusão de Maria no diálogo reflete a importância que os gnósticos davam ao papel feminino na busca pela iluminação. Isso é particularmente notável, dado o contexto cultural da época. Ao explorar a Sofia de Jesus Cristo, somos convidados a reconsiderar os fundamentos do cristianismo e a refletir sobre as diferentes maneiras pelas quais os primeiros seguidores de Jesus tentaram entender sua mensagem. O texto é uma janela para um cristianismo que celebra o mistério e a busca por significado. Capítulo 4. Gnosticismo e o cristianismo primitivo. O gnosticismo surgiu como uma corrente diversificada e influente nos primeiros séculos da Era Comum, oferecendo interpretações alternativas sobre Jesus, a criação do mundo e o propósito da vida. Essa tradição foi marcada por uma busca profunda pelo gnosis, o conhecimento espiritual e revelador que transcende as aparências materiais. Para os gnósticos, a verdadeira compreensão do divino era alcançada por meio de experiências místicas e de uma sabedoria interior, não pela adesão a doutrinas rígidas ou práticas litúrgicas. Em oposição ao gnosticismo, a Igreja Cristã Nascente, liderada por figuras como Irineu de Lyon, começou a consolidar uma doutrina unificada. Essa doutrina, que mais tarde se tornaria o cristianismo ortodoxo, rejeitava as interpretações gnósticas, considerando-as perigosamente subversivas. Para os líderes da Igreja, a crença gnóstica de que o mundo material era imperfeito, ou até mesmo maligno, contradizia a visão de um Deus Criador totalmente bom, conforme descrito no Gênesis. Os textos gnósticos, incluindo a Sofia de Jesus Cristo, foram rapidamente considerados heréticos. Concílios e decretos eclesiásticos condenaram esses escritos, rotulando seus autores e seguidores como desviantes. No entanto, a perseguição ao gnosticismo não foi apenas teológica, havia também implicações políticas. O gnosticismo desafiava a autoridade institucional, enfatizando que a iluminação espiritual era acessível a qualquer indivíduo, sem a necessidade de intermediários, como sacerdotes ou bispos.
A Igreja promoveu uma campanha sistemática de destruição dos textos gnósticos, queimando manuscritos e marginalizando comunidades que praticavam essas crenças. Por esse motivo, muitos textos gnósticos só sobreviveram em fragmentos ou em coleções escondidas, como a Biblioteca de Nag Hammadi. Essa repressão também moldou a narrativa histórica, apresentando o gnosticismo como uma seita obscura e desviada, em vez de uma corrente vibrante e diversa do cristianismo primitivo. O estudo do gnosticismo hoje revela o quão rica e variada era a espiritualidade nos primeiros séculos do cristianismo. Ele nos lembra que a história da religião é, muitas vezes, escrita pelos vencedores. Redescobrir textos como a Sofia de Jesus Cristo é uma oportunidade para revisitar um período de intensa experimentação espiritual, onde diferentes visões competiam para dar sentido à vida, à morte e ao divino. Capítulo 5 – O legado de Sofia. O legado de Sofia transcende os limites do gnosticismo e ecoa na espiritualidade contemporânea. Como figura simbólica, Sofia representa a busca pela sabedoria, a conexão com o divino e a capacidade de transformação. Em um mundo moderno frequentemente marcado pela fragmentação e pelo materialismo, sua história de queda e redenção continua a inspirar aqueles que buscam um significado mais profundo na existência. Movimentos espirituais contemporâneos, como o feminismo espiritual e algumas correntes do cristianismo progressista, redescobriram Sofia como um arquétipo da sabedoria feminina. Sua figura desafia a tradição patriarcal que dominou grande parte da história religiosa, oferecendo uma visão de igualdade espiritual e equilíbrio entre os princípios masculino e feminino. Além disso, Sofia ressurge em discussões teológicas sobre o papel do Espírito Santo. Alguns estudiosos sugerem que a identificação de Sofia com o Espírito Santo no gnosticismo pode enriquecer a compreensão trinitária no cristianismo. Essa perspectiva nos convida a repensar a Trindade como uma expressão dinâmica e inclusiva do divino. A redescoberta de A Sofia de Jesus Cristo e outros textos gnósticos também levanta questões sobre a natureza do conhecimento espiritual. Em um tempo em que a ciência e a tecnologia dominam as narrativas culturais, o gnosticismo oferece um lembrete de que o conhecimento interior, ou sabedoria intuitiva, continua sendo uma parte vital da experiência humana. Ele nos desafia a equilibrar o racional com o místico, o tangível com o transcendente. Concluímos nossa jornada com um convite à reflexão. O que Sofia nos ensina sobre nós mesmos e sobre nossa relação com o divino? Sua história de busca, erro e redenção é, em última análise, a história de todos nós. A Sofia de Jesus Cristo não é apenas um texto antigo, é um guia eterno para a jornada espiritual, convidando-nos a olhar além do visível e a encontrar a sabedoria dentro de nós. Se você aprecia os mistérios e segredos revelados aqui em Os Filhos da Viúva, torne-se membro e ganhe acesso exclusivo a conteúdos profundos e restritos. Venha mais fundo na jornada maçônica e fortaleça essa irmandade.